Que a paz de Cristo esteja em cada coração e que hoje, dia 10 de junho de 2022, estamos estudando um pouquinho ainda sobre as profecias. Hoje dando continuidade ainda a essa parte, né? Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o que Deus tem para nos falar e o que Ele tem deixado escrito para o nosso bem, para o nosso elevo espiritual. Lá no livro de Êxodo 12, está falando sobre a Páscoa. Se ler o capítulo todo, está tudo falando sobre a Páscoa. E lá diz que o sangue deve ser um sinal nas casas. E que em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Isso aconteceu lá no Egito, não foi? E não haverá entre vós praga para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Isso aconteceu lá no Egito. E agora? Nós precisamos fazer isso? Preste atenção no que está escrito. E esse dia vos será por memorial, quer dizer, memória, para vocês fazer todo ano. E celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Através da vossa geração, celebrareis por estatuto para sempre, perpétuo. Então era para mim sempre colocar o sangue nas portas. Mas agora nós não matemos mais cordeiro, porque o nosso cordeiro é Cristo. Mas nós fizemos a Santa Ceia. Com quê? Com pão asmo, que é o pão sem fermento, e o vinho tirado da uva, que simboliza quando abençoa o sangue de Cristo. E agora, esse vinho, será que devemos continuar passando nas portas? Vamos continuar lá estudando? O pai devia efetuar como sacerdote da família e, se o pai fosse falecido, o filho mais velho deveria realizar o solene ato, despedir os ombrais das portas com sangue. Então, os judeus continuaram, depois que saíram do Egito, praticando isso aqui. Esse é um símbolo de toda a obra a ser feita a toda a família. Agora a irmã Eloide está recomendando para agora. Ela está dizendo, devem os pais reunir os filhos no lar e apresentar a Cristo diante deles, como sua Páscoa. O pai deve dedicar cada membro da família a Deus e fazer a obra que é representada pela festa da Páscoa. Então o pai deve fazer ainda hoje. Sabe o que mais está escrito? É perigoso deixar esse solene encargo nas mãos de outra pessoa. Mandar pastor, outras pessoas fazer. O nosso pastor é Cristo. Porque Deus ama aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. E o pai de família deve fazer em casa a Páscoa. E diz aqui, é perigoso deixar essa solenidade para outro fazer. Não faça mais isso se tu já fez. Toma a ceia em casa com a tua família. Ainda diz assim, assinalem simbolicamente os ombrais com sangue, que é o vinho hoje, representando Cristo como o único que pode salvar, proteger e salvar, a fim de que o anjo destruidor passe por alto o feliz círculo da família. Essa experiência dos israelitas, meus irmãos, foi escrita para a instrução dos que haviam de viver nos últimos dias, que somos nós, meus irmãos, antes que passe o dilúvio de açoite sobre os habitantes da terra, que é as 7 pragas, esse dilúvio de açoite. O Senhor chama todos quantos são deveras israelitas que se preparem para esse acontecimento. Você é um israelita? Eu sou um israelita espiritual, você é também. Você tem que fazer esse símbolo hoje em tua casa. Nós temos que comemorar isso. E o anjo, quando começar as pragas, ele vai passar por alto o feliz círculo da família. Você não vai receber as pragas. E ainda diz assim, todos os outros dispositivos de segurança seria inútil. Nada, a não ser o sangue nos ombrais da porta, vedaria a entrada do anjo da morte. Só há salvação para o pecador no sangue de Cristo, o qual nos purifica de todo o pecado. Então, meus irmãos, é preciso botar o sangue nos ombrais da porta. Vamos entender a palavra de Deus, crer como está escrito, que o Senhor Jesus, ele não muda. Agora, veja o cálculo. Eu falei que eu não ia ler muita coisa, acabei lendo, mas agora eu quero ir aos cálculos. Vocês sabem que eu falei que a última igreja, Laodiceia,
das 7 igrejas, ela iniciou em 1924, mais a dízima periódica. Estava marcado em cima das 2 colunas que eles iam manter a doutrina verdadeira do cálice único 93 anos, mais essa dízima periódica, que depois eu vou dar essas dízimas. Mas quem quiser calcular, que já sabe, é fácil, simples, você pode saber. E aí, com 93 anos e essa dízima periódica, nós chegamos em 2017 com essa dízima periódica. O que aconteceu nesse período? Em 2017 e meio. O que aconteceu? Vocês vão ver no próximo vídeo que eu vou postar aqui o que aconteceu, tá? Que eles derrubaram essas colunas, o que eles fizeram lá. Eu vou deixar aqui e quero dizer por irmão, no próximo estudo, não nesse que eu vou deixar agora, eu vou dar o estudo dos 4 cavalos e os 7 selos com as suas 7 trombetas. Agora seria o próximo, né? Não o de hoje. Então vocês aguardem que logo estarei dando esse estudo. Dando continuidade ainda, vocês vão ver o próximo estudo, quando se cumpriu e o que fizeram, e qual igreja que estava dentro dessa profecia que se cumpriu isso que eu estou falando. Continuando aqui, a profecia que segue das colunas, né? E do tempo que ela foi derrubada. Agora nós estamos estudando aqui sobre o que aconteceu e quando aconteceu, né? Vocês sabem que a reunião feita pelos Adventistas do Sétimo Dia Movimento e Reforma em Itu aconteceu em março, no ano 2017, para anular as 2 colunas. Eles se reuniram lá e mandaram os pastores da Santa Ceia de qualquer jeito. Podia ser em copo dividido como em copo único. E isso virou coração duplo. E o que aconteceu com o povo de Deus? Vamos ler aqui que a irmã White diz que ela viu o 3º anjo apontando para cima, mostrando aos desapontados o caminho do lugar santíssimo, do santuário celestial, entrando eles pela fé no lugar santíssimo. Por que eles tiveram que entrar lá? Diz aqui que de cima do propiciatório, ali falarei contigo, tudo que eu te ordenar a respeito dos filhos de Israel. Então Deus deu uma ordem para nós que de cima do propiciatório ele falaria com nós, que está o cálculo em côvados do propiciatório, vai dirigir toda essa profecia, entenda isso. Mas só o remanescente, os que vão pregar as 3 mensagens angélicas, vai entender isso. Eu quero que o Espírito Santo toque em seu coração para que você possa entender. Então aqui diz que, a numeração aqui diz que em 2017,5, que é 2017 meio, é meio ano, né? Dividido pelo propiciatório, eu cheguei ao ano 538. O que aconteceu no ano 538? Diz que tudo ia ser repetido. Repetiu-se. O que aconteceu? Está escrito na Pena Inspirada que em março do ano 538, como outros perigos começaram a ameaçá-los, eles levantaram o cerco. Então começou uma perseguição papal no ano, pelos ímpios, né? Por aqueles que não serviam a Deus, no ano 538. E diz que tudo ia repetir. Quando eles derrubaram essas colunas, a Igreja Adventista Sétimo Dia, Movimento de Reforma, está dentro da profecia e eles estão executando exatamente o que a profecia estava falando. Eles derrubaram as 2 colunas. Aí repetiu-se o que eles fizeram em março, no mesmo mês. Só não está marcando aqui o dia, tá? Mas no mesmo mês, eles repetiram a profecia. Diz que aproxima o tempo em que... E o que aconteceu depois disso lá? Já estava profetizado o que ia acontecer. Olha aqui, ó. Aproxima o tempo, a irmã White está dizendo, em que seremos separados e espalhados. Por quê? Cada um de nós terá de permanecer em pé sem o privilégio de comunhão com os da mesma fé. Por que ela escreveu isso? Porque ela era inspirada por Deus. Ela já disse que nós não ia fazer a Santa Ceia com os da mesma fé, porque eles iam derrubar, eles iam quebrar a doutrina. E isso nós fiquemos esparramados.
sem ter quem dava Santa Ceia, sem o que fazer. Nós ainda não entendíamos os textos que eu passei em cima, que era para fazer em casa. Quanta angústia, desespero, sem saber o que fazer. Numa igreja que eu já estava há quase 40 anos, ouvir isso agora foi muito triste, mas eu não podia quebrar as doutrinas de Deus. Então Deus foi nos mostrando a verdade até que chegamos à conclusão de que deveríamos dar ouvido à palavra de Deus. Então aí se concluiu. Fiquemos esparramados. Hoje não estamos, hoje somos pessoas unidas em Cristo, que é o nosso pastor. Porque diz que nós devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. E é esses que o Pai procura. Tá? E diz que a mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, ela ia ser repetida. Agora nós temos que sair dessas igrejas então, que é a do segundo anjo. Diz que a verdade contida na primeira, segunda e terceira mensagem angélica deve ir em todas as nações, tribos e língua. Ela deve iluminar as trevas do continente, né? E estende até as ilhas do mar. Como é que eu vou pregar uma mensagem se eu estaria com a doutrina errada? E por que as 3 doutrinas vão iluminar o mundo? Porque agora está sendo pregado a tripla mensagem angélica. Mas o que acontece à igreja? Quer dizer, nós estamos pregando a volta de Cristo, estamos pregando o sai dela e temos pregando o sábado bíblico. E o que acontece com a igreja que não aceita essas doutrinas? Ouça o que está escrito na Pena Inspirada. O capítulo 18 do Apocalipse indica um tempo em que, com o resultado da rejeição da tripla mensagem do capítulo 14, lá tem as 3 mensagens, né, de 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. E o povo de Deus, ainda em Babilônia, ela vira Babilônia, será chamado separado da comunhão. Você não pode dar o dízimo lá dentro, você não pode tomar Santa Ceia, que você está promovendo aquela que é contra a volta de Cristo, contra as mensagens, a tripla mensagem angélica, que prega sobre o juízo final, sobre o sai de dentro dela, que ela negou a vinda de Cristo, ela negou as 3 mensagens, sai de dentro dela, você não pode ter comunhão. E ainda vejo o outro texto, todo o capítulo mostra que a Babilônia que caiu são as igrejas que não vão receber as mensagens de advertência que o Senhor deu, na primeira, na segunda e na terceira mensagem. Qual é a advertência? Que é o tempo da profecia do tempo da volta de Cristo. Se a igreja negar, ela virou Babilônia. Tem que sair dentro dela. Não tem como você pregar a volta de Cristo e não mandar sair de dentro. E depois você não vai fazer parte da comunhão. E você prega o sábado bíblico verdadeiro, que eu já preguei várias vezes. Vou voltar a pregar de novo, vocês vão entender. E o que vai acontecer? É só com as igrejas lá fora? Ouça comigo esse texto. No início do tempo da angústia, fomos cheios do Espírito Santo. Ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente, isso enfureceu quem? As igrejas e os adventistas, por não podiam refutar a verdade do sábado, porque a verdade bíblica, que o sábado bíblico, os adventistas não vão aceitar. A maioria do povo de Deus, que vai concluir os 144 mil, a irmã Eloy diz que está lá fora, porque os adventistas vão negar esse estudo que está dentro da Bíblia, o sábado bíblico. E eles vão se irar, não é só as igrejas lá fora, mas os adventistas. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Então está aí, 2017, dividido pelo propiciatório, chegamos no ano 538, repetiu a mesma coisa em março. A igreja derrubou as 2 colunas, fiquemos esparramados. Em breve, você não aceitar essas profecias, você agora se torna um perseguidor ou aquele que prega contra as verdades. Que não queira tu que esteja ouvindo hoje, esteja fazendo esse trabalho. Que Deus tenha misericórdia, mas se prepare para levar essas mensagens para se encontrar com Cristo. Que Deus abençoe a todos, que nos guarde, que nos ajude a nós compreender as mensagens para os nossos dias.